Uma aula aqui sobre terapia cognitivo-comportamental, sobre mitos e concepções equivocadas sobre a terapia cognitivo-comportamental. Antes de mais nada, eu queria me apresentar, né? Quem não me conhece, mental, que é o nosso grupo aqui que reúne 2005. Sou pai da Sou psicólogo, né, aqui da região 6, aqui em São Paulo. Sou mestre em psicologia de educação, sou neuropsicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Esse sou eu que vos fala. Essa foto, gente, estou precisando tirar uma foto nova, né? Porque agora eu estou deixando barba e eu estou gostando. E outra coisa que eu preciso tirar foto é com óculos agora, porque vai dando tempo. Eu esqueço que eu preciso usar. Então, agora, ó, agora parece que o mundo tem mais cor, né? Porque por conta da oportunidade, né, de estar sempre nos reunindo, aprendendo mais. E eu aprendi, gente, olha aqui comigo, eu aprendi que não existe autodidata. Olha, anota isso, você já veio com um caderno. Não existe. Opa, tá congelando, obrigado pelo feedback. Deixa eu. Marília está nublado hoje. Quem é da prece, pressa, porque vamos lá, agora sim, vamos ver. Troquei a internet aqui. Espero que melhore. Me deu um feedback. Então, assim, tem uma nuvem em cima de Marília, ou de noite acordei até com trovões, e eu estava até pensando na TCC, pensando na aula de hoje, né? A hora que deu aquele trovão assim, eu falei assim, ai, que gostoso, chuva. E eu fiquei pensando o quanto que muda de pessoa para pessoa quando o pensamento, quando tem um trovão, que é a situação, o pensamento, ai, que gostoso, chuva, gerou em mim, assim, uma sensação tão, sabe, gostosinho, de conforto, de tranquilidade. E aí, de igual maneira, para outras pessoas, um trovão pega e pode ser, assim, gerar medo, né, de acordo com o pensamento, alguma coisa ruim vai acontecer. Bom, Basto chovendo, Tupã chovendo, Garço Penal eu acho que também. Então tá meio regional aqui, temos uma nuvem aqui. Bom, espero que tenha melhorado, tá? Quem é de pressa, pressa. E aí, gente, a gente está falando aqui sobre a importância. Deixa eu colocar aqui. Eu imagino que na gravação não tenha esses problemas, né? Que a gravação acaba sendo local. Quem é de pressa, pressa. Quem é de pressa e pressa. Tá. A gente está aqui falando por quê de um grupo de estudos. Eu descobri duas coisas que eu falei assim, meu, como eu demorei tanto tempo para a gente ter um grupo de estudos. Melhorou, gente? Dá um ok aí. Eu descobri que não existe autodidata. Anota aí, bem grande. Não existe autodidatismo ou autodidata. Anota aí, eu ia escrever aqui, mas acaba atrapalhando. Não existe autodidata. Por quê? Aquilo que você aprende com o outro, né? Você aprende com o outro. Pode ou não o outro estar presente. O livro nada mais é do que, estou lendo aqui esse terapia cognitivo comportamental de alto rendimento para sessões breves. Para quem não sabe, no grupo de estudo, sempre que eu termino de ler um livro, eu sorteio e dou. Já estou terminando esse, tá? E eu estou lendo. O que acontece? Eu estou aprendendo com Jesse Wright, Donna Sudak, ou Sudak, não sei. Estou aprendendo, só que eles não estão presentes. Então eu não sou autodidata. Eu estou aprendendo com outra pessoa, só que essa pessoa não está presente. Quem está gravar
Então, por que de um grupo de estudo? Porque não existe autodidatismo, existe aprendizado coletivo. Nós, seres humanos, aprendemos assim. E aí, por isso que... Ixi, está cortando. Opa. Por que ter um grupo de estudo? Porque nós temos, então, uma comunidade, né? Uma abordagem prática, que é a TCC. E aí, por que nós temos um grupo de estudo? Porque lá nós temos supervisões de caso, porque lá nós temos um acesso flexível, os encontros são semanais aqui nas aulas, nós temos as supervisões, agora nós vamos ter os cursos. E aí, vixe, muito, tá travando muito, meu Deus. Vamos ver, tomara que melhore aí, tá bom? Aqui eu fiz tudo possível, assim. Vamos ver. E aí, melhorou agora? Bom, acho que às vezes vai dar uns cortezinhos assim. Geralmente não é assim, mas é que hoje estamos nessa situação assim, a típica, né? Choveu à noite e tudo mais. Mas, ó, por isso nós temos um grupo de estudo. E esse é o nosso grupo de estudo, o GFC, porque o Aaron Beck, ele sempre traz esse pensamento, né? Eu sempre inicio também, que se os nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos melhor preparados para alcançar os nossos objetivos. Frase do Aaron Beck. Certo? Mitos e concepções equivocadas sobre a TCC. O porquê dessa aula, gente? Temos alguns porquês dessa aula. O primeiro porquê é que eu sei que tem gente que vem aqui de outras. E isso é automático. Sempre quando nós temos um menor conhecimento sobre algo, nós tendemos a ter uma menor possibilidade de avaliação desse algo. Então, muitas vezes, nossos colegas, psicólogos de outras abordagens, e muitas vezes, talvez até nós acabamos fazendo isso, muitas vezes nossos colegas psicólogos de outras abordagens podem fazer isso conosco, e às vezes a gente também acaba fazendo isso, mas é natural. E veja, quem vem de outra abordagem já vem com uma camada de sabendo que já não é tão bem assim. Então, o porquê dessa aula? De entendermos que, veja, o estudo terapia cognitivo-comportamental vai fazer mais de 10 anos, pelo menos. Eu preciso ter esse número. Pelo menos há 10 anos. E eu vejo o quanto eu ainda preciso aprender, o quanto que sempre nós podemos desenvolver. Então, imagina alguém que viu uma aula lá na faculdade, que fez uma disciplina no meio de 40, 50 disciplinas durante os 5 anos, que fez junto com outras pessoas que nem seguiram na psicologia, ou que foram para outra área da psicologia. Imagina como que essa pessoa, que só teve aquele contato, às vezes, com um professor desmotivado, ou com um professor que nem era a praia, e que nem conhece tanto a realidade, como que essa pessoa vai ter possibilidade de julgar sobre isso, né? De opinar sobre isso e tudo mais. Então, o desconhecimento sobre o caso, ele acaba gerando, então, algumas concepções errôneas. De igual maneira, nós vamos perceber aqui que nem toda generalização ela é por acaso, né? Nem toda estereotipia é coincidência. Então, quando a gente diz que o pessoal do Sul é mais assim, tem gente do Sul hoje aí, o pessoal do Sul é mais assim, é natural. Quando a gente, que é mais difícil, quando a gente fala que o baiano ele é mais acolhedor, também são certas estereotipias. Quer dizer que todo baiano é desse jeito? Quer dizer que todo mundo do Sul é desse jeito? Então, só que existe um resquício, que pode fazer com que nós tenhamos essa impressão. Então, essa aula sobre os mitos e concepções equivocadas, ela tende a nos colocar diante de possíveis erros ou possíveis pontos cegos dentro da nossa atuação. E ela também tem a intenção de nos colocarmos enquanto profissionais quando nos aferirmos, quando falarmos sobre nós, certamente nós profissionais.
Dois pontos. Gente, essa é a aula 35 do nosso grupo de estudo, né? Sempre que eu falar de IFC, é o nosso grupo de estudo, que é onde as aulas ficam gravadas, é onde nós temos as supervisões, temos profissionais, temos estudantes. Eu não estou aqui muito para vender, vocês sabem. Sabe aqueles cursos que a gente faz de 3 dias que você sabe que a pessoa vai vender alguma coisa? Então, eu já vou dizendo assim, essa aula, eu estou aqui 100% para te gerar valor, não estou aqui para te vender alguma coisa, tá? Até pergunta aqui, como faz parte do grupo de estudos? Assim, é pago. Por quê? Porque tem os custos de hospedagem, tem a disciplina. Lá, a hora que acaba a aula aqui, a gente vai lá para o nosso hot seat, que daí é câmera aberta, não é gravado, a gente tira dúvida, a gente bate mais um papo. Nós vamos ter dentro do grupo de estudos cursos, né? O curso de TCC para depressão. Então, aquele módulo, né, sobre manejo, técnicas específicas para depressão. A gente vai passar uma semana toda, né, com 5 aulas. Então, essas são as aulas abertas, tá? Não estou aqui para te vender. Essa é a aula que você tem acesso lá no grupo. É a mesma aula, com exceção de que ela é algumas coisas editadas, por exemplo, nesse momento. E aí, você tem lá acesso às outras aulas gravadas, tá bom? Essa é a nossa aula 35. Qualquer dia eu também passo, eu vou te mandar lá no sergiosilva.net/GEFC, né, Grupo de Estudos e Formação Continuada, tem lá a relação das nossas aulas, TCC para criança, Mindfulness, tem várias aulas lá, essa é a 35. Então, assim, você é muito bem-vindo. Toda quinta a gente tem essa aula aberta, mas o GFC não é só as aulas, né? Tem as supervisões, estudo de caso, discussões de caso, tem os cursos dentro do GFC, e toda quinta a gente tem também com essa nossa aula aberta, que surge, né, dentro do próprio GFC. Sérgio, vamos falar sobre isso? E aí essa aula nasce justamente das demandas de dentro do GFC. É uma plataforma que visa ferramentar aí quem pretende alçar novos, que pretende ter mais segurança ou atuar com mais tranquilidade dentro da TCC. Não eu estou aqui para te vender o GFC, estou aqui para falar sobre a nossa aula de hoje. Eu estou muito feliz que você está aqui, você é muito bem-vindo, tá bom? No final, eu quero te dizer como que você faz, se você quiser abrir, já vou te adiantando o preço, ele está R$ 997. Ele é uma anuidade, você consegue parcelar em 12, dá 12 de 90 e pouco, sabe? Mas para quem está aqui, depois tem um cupom que você pode pagar um valor bem mais acessível. Me chama lá no privado que eu gero o cupom para você. Você pode ter um desconto. Mas isso aí depois eu posso falar no final. 5 minutinhos eu explico no final, tá bom? Gente, deixa eu abrir aqui nossa aula. Comentários, fiquem à vontade no nosso chat aqui. Espero que a conexão esteja melhor. Mitos e concepções sobre a terapia cognitivo-comportamental. Vamos construindo aqui. Eu adorei depois que inventaram essas aulas. A primeira coisa que geralmente a gente ouve falar de TCC, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que a TCC ela é baseada no poder do pensamento positivo. Você já ouviu falar isso? Gente, isso aqui a gente ouve muito, já ouvi várias vezes. O que acontece com esse pensamento aqui? Quando nós temos essa ideia do poder do pensamento positivo, nós precisamos entender de que o pensamento positivo, ele pode ser tão mal adaptado e disfuncional quanto um pensamento negativo. E olha, para ser sincero, eu até evito esse termo, sabia? Mas, né, há quem goste. Bom, por que, Sérgio, que o pensamento positivo ele pode ser tão disfuncional quanto um pensamento negativo? Então vamos lá. Atravessar a rua. Então lá, a pessoa te procura porque está com dificuldade de atravessar a rua. E aí você fala assim, não, você é um atravessador de rua. Você traz assim, não, você consegue, você vai atravessar a rua de todo jeito. Pensamento positivo, você consegue. Tá, beleza. Eu sou um atravessador de rua. Estico a perna, estico o braço e vou atravessar a rua. O que acontece? Eu me coloco tanto em risco.
gente não vai conseguir adaptar ou atravessar a rua. Pensamento positivo, ele pode ser tão disfuncional, anota isso, tão disfuncional e mal adaptado quanto um pensamento negativo. Isso, para nós, isso é um ponto passivo. E aí, como isso se converte lá na nossa atuação, Sérgio? Se converte de quê? Nós precisamos tomar muito cuidado que ela quer, que ela entendeu o que ela precisa. E aí, isso vai do timing, né, da sessão, certo? Do timing da sessão, do tratamento, isso é muito, muito importante. E aí a gente vai olhando que esse timing, ele vem com tempo, ele vem com supervisão, ele vem com prática mesmo, né? E é isso. O pensamento positivo, ele pode ser tão disfuncional, isso é muito forte, tá bom, gente? Outro mito e concepção muito equivocada que a gente encontra frequentemente é muita gente pensa que a TCC ela entende como, olha que interessante, olha o raciocínio, que a psicopatologia, que a psicopatologia, bem, é corretor aqui, vocês me corrigem se estiver errado, tá? Psicopatologia, que a psicopatologia, ela propõe pensamentos distorcidos. Eu vou explicar. Quando a gente pensamentos, a psicopatologia ela propõe pensamentos distorcidos. Aonde que está esse mito e esse erro? Quando nós vamos lá no modelo cognitivo de psicopatologia, aqui psicopatologia igual a pensamentos distorcidos. Quando nós vamos para os modelos psicopatológicos da terapia cognitivo-comportamental, nós temos lá como estudar a TCC, como estudar depressão na TCC. Nós entendemos que existe um modelo cognitivo. Melhorou? Existe um modelo cognitivo da psicopatologia. Isso acontece em quase todas as psicopatologias. E isso é um modelo explicativo que vai ser muito útil para a gente na psicoeducação do transtorno, dentro da atuação. Lá no GFC a gente tem a aula sobre o modelo cognitivo, sobre psicoeducação, mas a ideia aqui é os pensamentos distorcidos, ele faz parte do transtorno, mas ele não é em si o transtorno. Porque nós temos aqui também, e cada vez mais os achados da neuropsicologia nos trazem e evidenciam isso, outros fatores a respeito da epigenese dos transtornos. Então, nós não descartamos as questões biológicas, nós não descartamos as outras questões envolvidas dentro de transtorno. Então, assim, então na TCC, a pessoa não tem depressão, ela só tem pensamento distorcido. Não, gente, não é muito assim, né? Assim, de igual maneira, a gente entra também num outro mito muito comum, que é que a TCC utiliza o senso comum. Essa é, assim, não sei se você já ouviu essa, mas essa é bem clássica. Como a TCC, ela tem, e quando eu falo TCC aqui, eu estou falando de todas as terapias cognitivas, né? A gente sabe que temos várias, né, cognitivas. Então, assim, senso comum, e assim, essa ideia do senso comum sempre vem como uma ideia, assim, de como se a gente fosse simplista, sabe? Não sei se vocês já lidaram com pessoas que TCC, então, é só pensamento, é só isso. Veja, tá aqui, você pode... Vira e mexe, a gente cita aqui vários artigos de evidências científicas, de achados clínicos. Se fosse só senso comum, se fosse só um simplismo, nós não estaríamos experimentando os resultados. Só que a gente tem uma tendência
de achar que aquilo que é complexo é aquilo que é bom. Então, assim, se fala difícil é porque ele é inteligente, por exemplo. A gente percebe que isso, na verdade, é uma crença. E aí, quando a TCC, ela vem, né, a terapia cognitiva em geral, ela vem com essa ideia de ser didática, e aí você percebe que a gente precisa psicoeducar no transtorno, a gente precisa psicoeducar dentro do modelo cognitivo, a gente precisa ensinar a realizar as técnicas, a fazer os registros. Então, não é raro a gente atuar, né, se comportar de maneira professoral, digamos assim. E aí, sempre um bom professor, qual que é? É a habilidade que tem de transformar conceitos complexos em linguagem cotidiana. É assim que você mede um professor. Você já teve aquele professor que fala assim, nossa, cara, tava na cara que aquele professor sabia muito, mas ele não conseguia te passar, e aí não serviu de nada. E aí a TCC, os bons terapeutas cognitivos, tá muito ligado aí às suas habilidades professorais. E aí a gente cai nessa possibilidade da pessoa pensar, então comum, é simplista, ou coisa assim. E não é raro da gente ouvir isso, não, tá bom? É, ah, é, terapia cognitivo, a gente. E você vê, tem até estudos do Beck falando, né, sobre isso. Embora o senso comum ele pode ser utilizado, na maior parte do tempo, a dupla terapêutica tem muito trabalho a desvendar. Existem complexas interações cognitivas, afetivas, comportamentais. Além do mais, vocês sabem que o terapeuta cognitivo ele precisa ser bem estrategista. Nós precisamos ter umas boas estratégias. E aí é que entra uma certa é, preconceito, digamos assim, convence. A TCC convence, eles já ouviram essa? Convence as pessoas. Essa aqui eu já ouvi muito. A TCC, você vai lá, vai ser convencido. E aí, gente, a gente precisa tomar cuidado quando, quando eu falo assim que nenhuma generalização ela vem sozinha, eu não vou mentir, não. Já tive experiências por exemplo, um questionamento socrático. A gente tem aula sobre questionamento socrático. Nós falamos muito sobre a postura da dupla, a postura do terapeuta enquanto um cientista curioso, né? E aí, quando você faz as perguntas, e aí é uma coisa assim tão subliminar que se a gente olhar assim nos manuais, o questionamento socrático ele pode parecer indutivo, né? Então, mas então o que que isso quer dizer? Sabe, como se fosse assim, sabe, indireta, né? Ah, e aí a gente precisa tomar esse cuidado de não estar nesse processo de convencimento. Nós precisamos estar indo com a pessoa e não para a pessoa, né? E esse processo, eu costumo dizer, né, que a terapia cognitivo comportamental é igual técnico de som. Porque assim, você vai num lugar, o som, a música é boa, você sai lá falando, nossa, olha que legal, os músicos eram bons, tocavam bem e tal. Aí quando o som tá ruim, não sabe se é o músico que é ruim ou se o instrumento tá ruim, mas quando o som tá ruim, dá microfone, você sai de lá assim, nossa, o som tava ruim, o técnico de som tava ruim, não sei o que. Então, assim, o técnico de som, ele nunca aparece, ninguém sai do show assim, nossa, olha a equalização, tava flat, e aí aquele pico que ele deu, assim, nos agudos, melhorou o timbre do saxofonista, ninguém fala isso, né? Geralmente, nossa, saxofonista é muito bom. Então, essa ideia da gente ser muito mais um andaime ao lado do que um alicerce embaixo, né? Porque o alicerce você retira. Esse é o desafio sempre para a gente. Então, a TCC temos esses mitos, essas concepções equivocadas. E a nossa referência bibliográfica eu vou passar no final, tá bom?
Deixa eu ver aqui os comentários. Estão comigo? O que mais vocês ouviram aí? Ou é novidade que vocês ouviram primeira vez? Quem nunca ouviu, hein? Isso aqui, hein? Sobre mitos e concepções equivocadas. E aí, quando a gente fala sobre isso, o terapeuta, na cognitivo comportamental, nós precisamos ser um guia, que eu estava falando. Mas esse guia que deixa a pessoa descobrir. E até porque diminui das próprias habilidades que a pessoa vai precisar futuramente para analisar os seus próprios problemas. Então, lembrando que a nossa meta é que a pessoa se torne o próprio terapeuta, lembra? Lá nos fundamentos a gente tem isso, aula dos fundamentos, acho que é aula 2 lá no GFC. E aí começamos a entrar em críticas mais severas, tá bom? Vocês já ouviram falar que a TCC, ela ignora as emoções? E você sabe que eu tenho alguns amigos que vêm da análise do comportamento. E eles também passam por essa mesma crítica. Que a análise do comportamento ela é mecanicista. Ele ignora o ser humano como multifatorial, assim, como ser bio, psico, social, espiritual, emocional, coisa assim. E aí, isso aqui, gente, e quando a gente fala sobre crítica e concepção equivocada, de novo, lá no objetivo, além de nós termos um ponto comum para nos posicionarmos com relação a isso, nós temos também uma ideia de, de que as emoções, elas são frutos de processos cognitivos, seja eles funcionais ou disfuncionais, né? E aí, sempre quando a gente coloca aqui, hoje o seu som abriu, se quiser comentar, fica à vontade. Aí, nós não ignoramos as emoções, pelo amor de Deus, né? Quem diz isso, gente? Veja, as emoções, elas são os principais alvos da nossa intervenção. Mas, assim, até o sucesso da terapia é medida pela intensidade ou habilidade que nós temos de manejar essas emoções. Só que, como que eu posso dizer? Dizer que nós negamos a nossa principal régua, chega a ser um absurdo. Mas há quem diga isso por conta de, fazendo meia-culpa, por conta dessa intenção. Você percebe que o nosso principal foco é muitas vezes o nosso calcanhar de Aquiles? Então, não estou aqui generalizando no sentido, olha, então tá certo, as pessoas pensarem assim. Não, é que nós precisamos tomar cuidado para não dar ar ou possibilidade de que, ao termos o nosso objetivo no manejo das emoções, e às vezes é por isso que a TCC é própria indicada, né, pela habilidade que nós temos, a rapidez em resultados, e a habilidade que a pessoa começa a ter primeiro de perceber e depois de manusear, prever e até mesmo intensificar, manusear e alternar as questões emocionais, e aí pode parecer, então, que nós negamos justamente aquilo que nos faz fortes, por dizermos assim. Então, você não ignora as emoções, tá? Eu sei que pode parecer óbvio, mas olha, você vai ouvir disso daí por aí, tá bom? Você vai ouvir coisa assim. Também existe alguns mitos aí que se repetem. Alguns eu já tô meio cansado, sabia? Porque assim, por exemplo, tem gente que diz que a nossa meta é eliminar as emoções. Essa eu já ouvi também, por incrível que pareça. Então, assim, então você muda esse pensamento como se fosse conversa de tia, sabe? Aquela coisa assim, ô filho, você não pode pensar assim. E aí, então, a gente elimina as emoções. Veja, a grande maior parte das vezes que o paciente nos procura é justamente para criar habilidades de manuseio das emoções. Olha, não sei você, quem já atende aqui, eu sei que a gente tem um grupo misto aí,
mais ou menos 60, 40 estudantes e profissionais, né? Profissionais somos maioria, mas a grande maioria está assim, às vezes faz parte até do processo de psicoeducação, dizer que a emoção não se elimina. Ansiedade, principalmente, né? Que é o padrão, geralmente, do ansioso, tem essa questão do controle, né? Assim, olha, não vai dar, gente. Não, eu quero eliminar, eu não quero sentir ansiedade. Assim, então, a ansiedade, ela existe para você sobreviver. Já pensou se o carro está vindo, né? Você está lá na rua, você né? Você não sabe, não consegue observar o futuro, não dá aquela coisinha de que se você for o carro, você não estaria aqui se você não tivesse emoção. Então, há quem diga, gente, que a meta da TCC é eliminar as emoções. Não, nós vamos sentir, mas nós vamos sentir de maneira funcional. E nós a lidar, se adaptar, entendeu? Então, assim, principalmente nos transtornos emocionais, que a tendência, assim, não, eu quero me livrar da ansiedade, sabe, depressão, assim, não, eu quero me livrar disso. O nosso objetivo sempre vai ser o equilíbrio emocional. Tudo bem você se sentir triste, o problema é você se sentir triste o tempo todo. Tudo bem você se sentir ansioso, mas não é funcional, não é natural, não é normal, eu não gosto da palavra normal, mas não é natural nos sentirmos ansiosos todo o tempo. Quiçá, ou quem dirá, se sentir ansioso pelo medo de se sentir ansioso, né? A gente tem a agorafobia e tal, a TCC trabalha muito bem com isso. Então nós não vamos eliminar, nós vamos regular, nós vamos funcionalizar, nós vamos trazer instrumentos para lidar com isso, tá certo? Então nossa meta não é eliminar isso, principalmente quando a pessoa vem com essa questão super controladora, super, vixe, aí não, aí que a gente não pode eliminar. Você eliminar, você entra assim uma neurose tamanha, tá bom? E aí, vamos então para um outro mito, você vê, é cheio de mito. Que a TCC é um aglutinado de técnicas. Já ouviram falar isso? Ah, não, é uma junção lá de técnica que e aí cada um faz o que quer ou coisa assim. Gente, não é não? A gente sempre discute isso aqui sobre os referenciais teóricos, porque a TCC ela é aberta a outras técnicas, mas tem dois pontos super relevantes aqui. Ah, então eu vou fazer DISC, vou lá fazer metodologia DISC. Não, gente, não tem nada a ver com TCC, não é científica. E aí, quais são os pontos? Isso precisa ser cientificamente comprovado, entendeu? Por exemplo, eu temos as aulas lá de escala Beck e eu tenho um artigo que eu publiquei o porquê que eu não uso as escalas Beck. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica de 400 tralalá, artigos científicos no mundo de validação das escalas Beck. Qual foi o processo de validação e de qualquer hora eu ainda vou ser por quê? Porque eu falei assim, peraí, gente, eu estou debatendo um instrumento, então eu preciso ter vários instrumentos para isso. E aí eu fui lá, levantei como isso foi traduzido no Brasil, como é comercializado no Brasil, como diz os manuais e por que essa aplicabilidade. Tem lá uma aula só sobre isso lá no GFC. E aí hoje eu não uso escalas Becker, eu explico e tem lá o artigo explicando sobre isso. E aí o que eu uso? Lá em técnicas e ferramentas, nosso módulo de técnicas e ferramentas. E o porquê. Ou seja, foi feito toda uma revisão sistemática daquela técnica, de qual técnica é utilizada. Agora, você simplesmente, essa aqui é legal, essa aqui, eu vejo, tem gente que vem para supervisão desse jeito, não sei o que, vamos então ver o iceberg, vamos ver, não, porque eu li, e aí, gente, a gente precisa fazer meia culpa sobre isso, a gente precisa tomar cuidado sobre isso. As técnicas básicas da TCC já são 80%, delas bem aplicadas já são 80, 70, vai, 75, vai, nem outro,
90% do tratamento, porque já são técnicas muito bem comprovadas. A gente passa rápido naquele básico, e eu sempre estou falando, né, do arroz feijão ou do cheeseburger. A coisa mais gostosa é o arroz feijão bem feito, arroz feijão de vó. E aí, o simples, né, o básico, muitas vezes, e aí a gente entra até aqui, ó, no senso comum simplista, né, o quanto que existe. Vocês sabiam, gente, sobre essa questão do senso comum simplista? Quem já ouviu aqui Tião Carreiro? Tião Carreiro e Pardinho foi uma dupla sertaneja, aqueles violeiros, né, muito antigo, muito antigo, vai, década de 70, vai, tá indo aí para antigo. Mas assim, Tião Carreiro e Pardinho, eles falavam sobre as coisas simples do campo, tal. Eles tinham repique, eles inventaram várias batidas. Tião Carreiro, um violeiro esplêndido. E aqui no interior de São Paulo, aqui em Marília, a gente está muito perto de Chaporã. E tem uma música do Tião Carreiro que fala do Rancho dos Ipês. Então eles vinham muito aqui para Porã. Vocês sabiam, eu para pagar a faculdade, eu trabalhava na Fundação Casa, dando aula de música. E aí, como educador musical, né, na Fundação Casa, na época da faculdade. E aí eu fazia cursos de música, né? Fui fazer curso de regência, fui fazer curso em São Paulo, fui fazer curso de escrita, partitura, essas coisas. Porque era o projeto Guri, não sei se vocês lembram, quem conhece e tal, eu dava aula no projeto Guri dentro da Fundação Casa. E aí, a ideia do projeto Guri era trazer a música clássica, tá? Vocês sabiam que as músicas do Tião Carreiro e Pardinho, elas são impossíveis de serem escritas na partitura? Então, veja, a partitura é uma linguagem universal, centenária, para não dizer milenar, que é a maneira que universalmente a música se organizou para escrever uma música. Então, assim, a pessoa lá no Japão, ou lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou ela olha a partitura, ela pode pegar o instrumento dela, entender o ritmo, o tempo, as notas. Então, é uma linguagem extremamente complexa e completa e universalizada. Mas eu não consigo escrever na partitura o repique da viola do Tio Carreiro. Vocês estão entendendo? Que a sua avó faz um arroz feijão, eu sempre estou falando sobre isso, faz um arroz feijão tão bom, tão bom, tão bom, que aí você vai, vou me passa essa receita. Ela vai falar, Fia, arroz é arroz, sal e alho. Você está entendendo? E aí é onde eu entro essa questão do senso comum e do simplista, o quanto que, às vezes, de repente, não é hora da gente se orgulhar de ser simples, né? Às vezes, né? Jazz, eu sempre uso esse exemplo. Jazz é o instrumento, acho que cabe melhor aqui. Jazz é o ritmo musical mais complexo que tem para ser tocado, né? E aí, como que se toca jazz? Aí a explicação jazz é improviso. Então, para você improvisar, você precisa dominar muito a técnica. Para você tocar, para você fazer o repique da viola, nem toda partitura do mundo consegue escrever o repique da viola. Ao mesmo tempo que o ritmo mais difícil de ser tocado, ele simplesmente um improviso. Né? Mas para improvisar você precisa ter muita técnica. Precisa manjar de harmonia, de ritmo e de dinâmica. Manjar muito. E aí, então, gente, aglutinagem de técnicas, sim, nós somos abertos a várias técnicas. Só que técnicas cientificamente comprovadas, e quando eu falo cientificamente comprovada, é cientificamente comprovado. Não é porque o blog disse que é cientificamente comprovado, tá bom? Que a gente vê aí é artigo de, sabe, estudo, revisão sistemática, é um negócio meio, não é lá vão ter, não. E também, desde que se encaixe dentro do modelo cognitivo. E aí é um problema, que às vezes a gente tenta fazer caber.
Não, coube dentro do modelo cognitivo, a gente pode utilizar essas técnicas sim. Eu sempre dou o exemplo também do roleplay. O roleplay coube muito bem na TCC, que até tem gente que acha que o roleplay é da TCC. Porque e é uma técnica lá do psicodrama, que a gente usa muito, né? O roleplay. Bom, seguindo aqui, indo já para os finais. Gente do céu. Aqui é a mais. Acho que cabe dentro desses comentários que eu estou trazendo, né? O que eu mais ouço, essa é a mais clichê, né? Que a TCC ela é superficial. Quem nunca ouviu, né? Quem nunca ouviu isso? Ah, a TCC é superficial, ela não atinge o inconsciente, ela não atinge as camadas inconscientes da personalidade ou do funcionamento do ser humano. Gente, desculpa, mas até uma vez eu fui num congresso que foi um absurdo, né? Na faculdade eu estava, de que me falaram que lá tal teórico não inventou, ou não descobriu o inconsciente, ele inventou o inconsciente, que até hoje com todos os nossa, foi um bafafá quando falaram isso aí. E assim, não é de tudo ausente, né? Então, a análise do comportamento, ela traz um pouco disso também, né? De que o Skinner, ele não criou a tríplice contingência, ele descobriu de que é uma regra evolutiva, que é uma regra da natureza, né? Que a consequência de um comportamento aumenta a probabilidade de que o comportamento voltar a ocorrer. E por que eu estou citando o Skinner aqui quando eu falo sobre a quantidade técnica, sobre superficialidade? Superficial. Por que eu falo do Skinner aqui? Porque onde fala cognitivo comportamental. Gente, os amparos técnicos, científicos mais robustos da psicologia, assim, você pode até discordar, mas cientificamente falando, a nível empírico, é da análise do comportamento. Entendeu? Mas por quê? Porque é melhor? Não, é porque a maneira deles de fazer ciência, ela é desse jeito. Ela assim, a maneira deles de criar essas técnicas do empirismo, de medir e de analisar, de observar contingências, a própria forma deles fazer ciências já é uma maneira empiricamente científica. O Skinner é o psicólogo mais citado do século passado. Nossa, não é o Freud? Não, o Freud não é psicólogo. Então, assim, não é à toa. Então, a gente tem essa ideia aqui de que a TCC é superficial, e não é raro, tá? A gente falar, a gente ouvir sobre isso. E aí, quando a gente ouve falar sobre isso, a gente precisa dizer de que, assim, bom, vai dizer o quê, né? Vai dizer o quê? Certo? E aí temos um outro mito muito comum aí, muito comum, que é a TCC. Deixa eu achar o quadro aqui. Que é a TCC, quem já ouviu essa? Que a TCC ignora o quê? O passado. Essa é bem comum, hein? Que nós ignoramos o passado. Gente, quem é que consegue fazer uma coisa dessa? Quem é que consegue fazer uma coisa dessa, ignorar o passado? Deixa eu te falar uma coisa. Eu. Existem duas formas de errar, né? Existem duas formas de aprender. Uma é aprendendo com o erro do outro e outra com o nosso próprio erro. Nosso próprio erro é a forma mais cara, né? E aí, em 10 anos, mais de 10 anos aí que eu trabalho com terapia, já deu tempo de errar bastante. Quando você vai para os manuais de TCC, a maioria deles americanos, a gente abre brecha para isso aqui, tá? Por quê? Porque a TCC ela é muito sistematizada, etc., aquilo que a gente conhece, né? E até talvez por uma questão cultural, pode acontecer, sim, da gente já entrar em protocolo e tudo mais. Eu vim consertar esse erro depois dos meus estudos em neuropsicologia, aonde a anamnese ela ganha uma importância tamanha, e até mesmo terapêutica, né? Então, é onde a gente começa, a lenda do improviso, a gente precisa dominar muitas técnicas. Então, assim, quando eu saio dos protocolos da TCC, por exemplo, para colocar uma anamnese mais robusta, é uma saída.
super justificada. Então, por quê? Porque nós temos essa tendência cultural. E aí depois eu li um texto justamente da Ana Beatriz Delfroy, traduzido pela Ana Beatriz Delfroy, no livro Inovações de Terapia Cognitivo-Comportamental, que falava de populações latinas. E aí inclui a gente, né? Para quem não sabe, a gente é latino. Eu tive essa... Lá em Portugal, estava preenchendo um papel e estava lá a raça, né? Branco, amarelo, né? Não tem amarelo. Branco, asiático. Aí você olha os brancão lá, os alemão, fala assim, não, branco eu não sou. Aqui eu coloco pardo, e pardo a gente que inventou, né? Caramba, não me considero preto, mas também não tem problema em colocar. Do meio asiático eu não sou, né? Eu cresci em escola de japonês e tal. Aí eu falei, caramba, eu sou latino, né? A nossa raça, mundialmente falando, você não é pardo, pardo brasileiro que inventou, né? Aquela cor de papel pardo. A gente é latino. E aí o estudo lá americano com populações latinas estava justamente falando isso, sobre que quando nós vamos atuar em TCC, lá era na verdade um manual para americanos, né, para terapeutas cognitivos americanos, dizendo que para populações latinas talvez um enfoque talvez maior na entrevista clínica ou na anamnese propriamente dita, né? E aí nós não, só para deixar claro aqui, nós não ignoramos o passado, a gente sabe disso, só que ao mesmo tempo, nós damos ao passado, escreve isso, nós damos ao passado a importância necessária. Nós damos ao passado a importância necessária. Tem uma frase que eu falo, assim, nós vamos ao para fazer uma autópsia e não uma necrópsia. Você está entendendo? Nós vamos no passado consultar o modelo descritivo, consultar a elaboração, a formulação, a criação e a solidificação das crenças. Nós vamos para o passado entendendo os padrões comportamentais. Nós vamos para o passado para um relato, para um desabafo de vida, para conhecer melhor nosso paciente. Isso são importâncias necessárias. Agora, a intensidade de reviver esse passado, ela precisa ser questionada. Por quê? Ao reviver o passado, nós adentramos um passo que é a teoria do trauma. Nossa, eu preciso acelerar aqui. Gente do céu, agora que eu vi. Ao reviver o passado, nós adentramos a teoria do trauma. O que é a teoria do trauma? Nós entendemos que alguma coisa aconteceu e que deixamos de ser adultos saudáveis por conta daquilo que aconteceu. Só que esse é o pressuposto da psicanálise. E é o pressuposto de que o próprio Beck refugou ao iniciar a TCC. Que ele não percebia tanto isso, ele percebia o quê? Padrões errôneos de pensamento. Então, talvez culturalmente, por nós não entendermos que todo ponto de vista é a vista de um ponto, coisas que foram ensinadas para a gente na faculdade não foram se dadas ao trabalho de que aquele ponto de vista era vista sobre aquele ponto. Então, nós precisamos tomar cuidado sobre a teoria do trauma, porque é um outro campo de pressuposto filosófico, né? De fundamentação filosófica. E a gente precisa tomar cuidado, porque o paciente ele vem com isso culturalmente enrijecido, tipo, por quê? Para nós, a cultura do trauma ela é autoexplicativa. Eu chupo chupeta porque a minha mãe não quis me dar mamar, e aí por isso eu fumo. Tá, então eu fumo porque eu chupo chupeta e minha mãe não me deu mamar. Ela é autoexplicativa. Então, nós não ignoramos o passado, nós damos ao passado a importância necessária, tá bom? Bom, eu tinha alguns outros mitos aqui, mas hoje a gente foi bem, né? Vou colocar mais um, então. Ou falar que a relação terapêutica, não sei se vocês já ouviram falar, a relação meu teclado Bluetooth, às vezes ele atrasa. Relação terapêutica não é importante. Não sei se você já importante. Digito rápido, o teclado ele. Não sei se já ouviram falar isso. Gente, o que eu digo sobre isso? Bom, não sei o que dizer sobre isso. Mas tem gente que acredita isso. Bom, como que eu posso dizer?
Na relação terapêutica da TCC, ela muda. Aí que tá. Nós não temos uma hierarquia dentro da TCC. Nós somos uma dupla terapêutica. Nós somos, ou seja, o termo técnico disso, que eu fui pesquisar, é empirismo colaborativo. Bom, e aí tá. Nós não somos portadores da verdade. Inclusive, em supervisão, várias vezes a gente treina de sair desse lugar, né? De resolvedor de problemas, aquela metáfora do técnico de som, sabe? Muitas vezes a gente precisa sair desse lugar, porque é uma expectativa, um pensamento que o paciente joga em nós e que às vezes é até uma, uma repercussão da própria crença dele. E se a gente sentar nessa cadeira, a gente está reformulando, né, reafirmando a crença, de repente, de desamor, de desamparo e tal. Então, aqui, a relação terapêutica na TCC, ela é repensada e ressignificada. Eu preciso dizer mais um, sei que a gente está um pouco avançado no horário, acho que por conta das questões de conexão e tudo mais. Eu preciso colocar aqui mais um que é muito importante, gente. Porque tem gente mesmo que acredita que a TCC tem limite de sessões. Nossa, é verdade que tem limite de sessões. O que acontece? Isso aí vem um pouco do pessoal do plano de saúde. E não é só no Brasil, tá? É lá nos Estados Unidos também. Por quê? Os seguros-saúde, os planos de saúde, como nós temos protocolos, e os protocolos são assim, protocolos 12, 18, 21, 25, 30, sessões, 8, 6, os protocolos para determinado... Ah, não. E aí, por nós termos protocolos, por questão de economia, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, talvez, criou-se essa ideia de que a TCC ela trabalha com limite de sessões. Só que lembra quando eu falo que nem de tudo tem cheiro, tem fumaça, então tem coisa lá? O que nós temos, gente? Eu prefiro, gosto de aproveitar esse mito para reafirmar uma coisa. Nós temos foco. Então, assim, sabe aquela história aí a gente beira a ética. E aí, por isso que eu queria colocar aqui. Eu já vi gente... Então, assim, a pessoa vem e te procura para as questões, por exemplo, de trabalho, que é uma área que eu tenho estudado muito, atuado muito. Questão de trabalho. Estresse do trabalho, do trabalho, problemas do trabalho. Tenho dado palestras em empresas e tudo. Tem sido uma área que eu tenho trabalhado muito. Até tenho pensado em trazer um curso para dentro do GFC, um curso de burnout, né? TCC para burnout. Tem sido uma área que eu tenho estudado e atuado muito bem. E aí, a gente tem foco. Por que beira a ética? Porque, assim, vamos supor que você vai no açougue, você pede 1 quilo de contrafilé. Mas aí o açougueiro fica, mas você não vai levar a picanha? Mas leva também o hambúrguer está na promoção. Mas isso, mas aquilo. Leva também um negócio. Gente, isso é delicado. A gente precisa pensar sobre isso. Então, assim, recentemente eu recebi uma paciente que voltou para terapia. Umas questões, ela está para casar e tudo mais. Faziam 5 anos que ela tinha tido alta. Quando ela me procurou, era que ela estava com dificuldade de passar no processo seletivo, de trainee, ela tinha acabado de se formar e tal, não sei o que lá. E agora estava se casando, tinha um problema com o pai, etc e tal. Eu sabia que esse problema ia gerar um negócio. Mas não era foco de intervenção daquele momento, não era dor para ela. E aí eu vou ficar vendendo, oferecendo, você vai na manicure para fazer a mão. Aí você, seu pé tá feio. Seu pé, você não quer fazer seu pé? Se eu for usar um sapato aberto, vai ficar feio, hein? Calma. Aquele ponto fechou, sabe? A gente buscou, acabou passando num processo de trainee que ela nem imaginava. Aconteceu recentemente de novo. Sobre uma pessoa que passou comigo, um problema na OAB. Nossa, não passa uma OAB, não passa uma OAB, a gente foi tal, passando na OAB. Só que eu percebia uma coisa que tinha essa questão do descontrole financeiro. Eu percebia, né? Mas aquilo não era um motivo de
sofri bem naquele momento. Eu nem ganhava tanto dinheiro. Passou uns anos, voltou. Agora é advogado, tá ganhando dinheiro. Eu tinha, assim, situado, né? Tinha colocado só essa parte de dinheiro, qualquer hora a gente vai precisar falar disso. Ok, ponto. Mas o foco ali, ele procurou por aquela dor. Então a gente não tem limite de sessões, mas a gente tem foco. A TCC ela só funciona quando nós temos uma meta. Então ela é uma abordagem focal. Focal. Não se esqueçam disso, por favor, tá no nosso. E às vezes até por questão financeira, a gente começa a alongar aquele paciente. Não, gente, ele vai voltar. É importante que essa porta fique aberta, que ele experimente um sucesso naquilo, que ele respire, depois ele volta, se for o caso, ou ele mesmo já desenrola com aquilo, porque ele aprendeu técnicas, entendeu? Lembra da função? E ele vai te indicar, tá? Não precisa ficar preocupado em ficar segurando o paciente, não. Bom, acho que deu, né? Tinha mais uns 4 aqui para falar sobre mitos, mas a gente está bem avançado. Eu mesmo saí, fui fechar o compartilhamento e saí. Bom, voltamos. É isso. Gente, quem está aqui pela primeira vez, gostaria muito de conhecer, me chama lá no privado. Tinha mais uns 4, 5 mitos aqui que eu queria compartilhar, mas eu sei que a gente está avançado na hora, eu não quero te atrapalhar nos seus compromissos ou coisa assim. E a gente também sempre vai ter novas oportunidades. Deixa eu falar rapidinho aqui do GFC, caso você gostou de ficar aqui com a dois o GFC é isso, tá, gente? A gente senta com calma para lidar sobre um aspecto. Essa é a nossa aula aberta de às quintas, tá? O GFC ele é composto pelas aulas, pelos cursos e pelas supervisões. Então você está muito bem-vindo. Quinta-feira que vem a gente não vai ter, tá? Quinta-feira que vem vai ser na quarta. Eu vou mandar lá no grupo. Vai ser na quarta porque quinta é feriado. Então você é muito bem-vindo estar com a gente. Essa aula está sendo gravada dia 31 de agosto de 2023. E aí, as dificuldades que a gente aparece lá no GFC se tornam aula aqui. E aí, você é muito bem-vinda a se juntar a nós, tá bom? Me chama lá no privado. O GFC hoje, ele é a anuidade dele, né? Você pode parcelar em 12 de quase R$ 100. Mas se você tá aqui até agora, você gostou, você me chama no privado, que eu vou gerar um cupom e você vai pagar metade disso, tá? Então, veja, de 997 você vai pagar 497. Essa aula está gravada, e por isso que eu falei a data, porque esse preço, esse valor, essa promoção, ela é por tempo limitado. Aí, de repente, se você que está assistindo no futuro, fala assim, nossa, olha quanto o pessoal pagava barato da época, olha o desconto que o Sérgio fazia. Então, assim, é limitado a esse momento que nós estamos aqui de lançamento e tal. Eu sei que tem gente que oferta muito menos que isso, por valores muito maiores. Já tem gente aqui do próprio GFC. Agora, depois da nossa aula, a gente tem uma reunião que a gente senta, bate um papo, tira dúvidas, né? Aí a câmera aberta e não é gravado, nossa aula que é gravada, né? E aí nós temos também as supervisões. Ah, mas Sérgio, por que a supervisão? Não sei. Gente, a supervisão, eu preciso checar seu documento, né? Eu preciso do CRP, eu preciso do seu RA. Então, é aberto para estudante, é aberto para profissionais. Então, assim, eu preciso, tem o custo da plataforma. Então, as supervisões, ela precisa ter menos gente. Então, é uma outra dinâmica. Entende, se você está passando supervisão, você também já tem. Um último recadinho sobre estudante, né? Estudante que vai participar do GFC tem um desconto a mais. Por quê? Porque o estudante vai participar dos supervisores, mas ele não vai poder trazer caso. Então você vai pagar metade da metade. Então tá aqui, ó. Carlos Jardim. Então, assim, nosso valor 997, né? Que você que vai entrar agora, você me chama no privado, eu vou fazer um cupom para você, você vai pagar a metade, 400 então você está pagando a metade. Estudante, você está pagando a metade da metade, vai dar coisa de R$ 20 por mês. Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar com isso, porque o estudante ele não vai levar casos, né? O profissional, ele
ele vai levar casos, então ele já trabalha, ele já monetiza a TCC. O estudante está lá, é muito bem-vindo, vai contribuir, vai tirar dúvida, vai fazer parte. Tá bom? E assim, nossa, que gostoso que no final acabou dando certo, né? Que bom. Me chama ali no privado, né? Você tá no grupo, senão na quinta que vem a gente tem aula, você é muito, muito bem-vindo. Chama aquela sua colega, pessoal, tem aulas gratuitas lá. A aula é de qualidade, são temas pertinentes, úteis. Hoje com um pouco teórico, mas geralmente a gente parte também para a prática e tudo mais. Seja muito bem-vindo no meio de nós. Me chama no privado, qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Um grande, grande abraço a todos ligando aqui, que eu vou entrar com o pessoal do GFC. E mais qualquer coisa, você me chama lá no privado. Grande abraço! Até!